boa noite a todos e a todas, oficialmente. Eu vou compartilhar a apresentação. Eu acho que já deve ter ido para a tela de vocês. Deixa eu ver. Agora foi. Devan, eu vou desligar um pouquinho a minha câmera, eu estou aqui, eu vou desligar só para não ficar pesado, tá bom? Tá bom, professora. Eu acho que até eu vou fazer a mesma coisa, deixar o microfone aberto e os slides. Vai que, né? Como Pois você bem, falou que ficou, né? A imagem ficou, como é que é? travou. Ficou travado. Travada, né? Então eu já vou desligar para a gente não ter problema. Tranquilo, professora. Pois bem, professora, hoje a gente vai tratar desse tema que também me é bastante caro, gosto bastante dessa parte da inteligência artificial, dessa questão do direito da personalidade, né? E foi uma delícia trabalhar esse tema aqui no seminário, né? Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo à senhora pela oportunidade e também aos colegas, porque toda vez que eu sou instado a apresentar, eu sempre tento ir de forma me dedicar o máximo possível para trazer para a apresentação algo que os colegas, de certa forma, não fiquem tão frustrados em dizer, nossa, não acredito que eu perdi tanto tempo ouvindo isso. Então, eu tento me esforçar o máximo possível e certamente isso não seria possível se não fosse a competência dos colegas que a gente tem aqui em turma, que motiva a gente a ir atrás de material para a gente poder trazer algo relevante para a disciplina, como também a professora que conduz sempre as coisas com grande maestria e fomenta boas discussões para a gente ir atrás de material bacana. Pois bem, a gente vai tratar a respeito do tema aqui, ó, deixa eu voltar só para falar rapidinho, efeitos da revolução telemática nos direitos da personalidade, a disciplina a gente já sabe de qual se trata, né? E interessante essa revolução telemática, porque tem autores que também chamam de revolução tecnológica, né? Como é o caso do professor Dierle, lá na PUC-MG. Mas isso são questões terminológicas que basicamente não tem tanta relevância do ponto de vista científico. Me parece que ambas são extremamente cabíveis. Inclusive, esse é um dos temas que o próprio texto constitucional coloca, né? Pois bem, trazendo aqui de início um pequeno sumário, a gente vai fazer uma pequena introdução, a gente vai tratar dos softwares e a questão dos direitos da personalidade, a gente vai fazer alguns apontamentos a respeito da inteligência artificial e os impactos no direito da personalidade. A gente vai trazer, como tem lá na ementa, que a professora gentilmente coloca para facilitar nossa pesquisa, que essa professora é uma mãe, ajuda muito, professora, fico super feliz. A gente vai falar a respeito de algumas jurisprudências e alguns casos que a gente viu mundo afora, e por fim a gente vai fazer umas pequenas conclusões, né, e trazer para vocês que, para mim, como pesquisador, eu super gosto, que é as referências. Eu, particularmente, quando eu pego um trabalho, além de olhar ali o resumo, um dos pontos-chave é sempre olhar as referências, porque é dali onde a gente tira muita coisa bacana para nossas futuras pesquisas, nossos futuros artigos. Pois bem, de início, já aqui entrando na introdução, é sabido que esse período histórico é denominado de sociedade da informação, como pontua o Manuel Castells, e também de quarta revolução industrial, como pontua o Schauber. Porém, a gente sabe que existem outras nomenclaturas. Aqui não existe questão de certo e errado, existe questão de nomenclaturas que podem ou não ser adotadas, já depender do autor. E uma coisa é uníssona. O cerne da questão essa revolução propiciou o aumento do dinamismo do cotidiano das pessoas. Isso, por sua vez, impactou na mudança de estruturas do corpo social. A começar de estruturas estatais, condições de trabalho, relação entre estados, subjetividade coletiva, vida coletiva e relações entre o eu e o outro, que, de certa forma, isso também restou, de certa maneira, alterado devido a esse novo contexto social, onde a gente praticamente está quase um pequeno Deus, meio que onipresente em vários lugares ao mesmo tempo. Eu até brinco com minha avó, ela fala, Devan, você não vem em minha casa? Eu disse, vó, eu vou. Assim que eu puder, porque daqui a pouco eu tenho que estar em Recife,
daqui a pouco eu tenho que estar em Salvador, daqui a pouco eu dei um pulinho em Portugal no evento que vai ter lá, e ainda não posso esquecer da reunião do grupo de pesquisa que eu tenho na FMU São Paulo e a outra no grupo de pesquisa lá na USP São Paulo. Então, calma, eu vou. Assim que restar um tempinho, a gente vai. Então, esses mecanismos, de certa forma, nos aproximam, mas também existem outros aspectos que a gente vai melhor trabalhar ao longo da apresentação. E também aqui tem uma coisa que eu esqueci de mencionar no início. Eu não tenho problema com perguntas. Então, professora, se a senhora quiser me interromper em algum momento para fazer alguma colocação, sinta-se extremamente à vontade. E eu, diga-se de passagem, eu super gosto, não só dos questionamentos vindos da senhora, como de algum colega que, porventura, quiser se manifestar. Eu, particularmente, compartilho da ideia que ciência ela se desenvolve com discussão, com diálogo, e não com o simples fato de falar. Então, eu acho que, para mim, isso enriquece o debate e coopera também para quando eu for trabalhar no artigo, a gente pensar em alguns questionamentos que sempre vêm questionamentos de altíssimo nível. Pois bem, aqui a gente vai começar a entrar na ideia de softwares e direito da personalidade. Antes de falar especificamente da questão dos softwares, a gente vai falar da questão do direito da personalidade, né? Essa preocupação, ela de certa forma foi potencializada, especialmente de 30 anos para cá. Não que de fato isso não ocorresse antes. Só que antes, como disse o Norberto Bobbio, a internet ela potencializou que uma legião, e aqui eu vou explicar melhor o termo, uma legião de imbecis tivessem voz. Só que o Bobbio, quando ele mencionou essa expressão, até ele foi, de certa forma, chicoteado, afirmando, nossa, o Bobbio foi preconceituoso, porque, segundo o Bobbio, uma pessoa com menos instrução não poderia falar. Mas, na realidade, não foi esse o contexto da ideia que, posteriormente, um autor chamado, eu acho que é Ricardo Wolff, que é o professor de filosofia lá da USP, teve a oportunidade de entrevistar o Bobbio, e ele explicou exatamente esse ponto, que foi exatamente o seguinte: antes, uma conversa que morreria entre as quatro paredes de uma mesa de um bar, hoje, com um simples clique, ela pode ser eternizada e propagada aos quatro ventos da humanidade, do planeta. Então, algo que certamente alguém falaria ali, caladinho, entre dois, três amigos e por ali morreria, hoje, com a sociedade da informação, ela pode, de certa forma, alcançar uma infinidade de pessoas. E o que é pior, existem vários estudos na neurociência que apontam que determinados tipos de discursos têm mais ou menos aderência. Em especial, coisas violentas. Por incrível que pareça, esses programas sensacionalistas, eles caem no gosto popular. E, por exemplo, alguém sendo assassinado, isso é destinado, como muito bem pontua o querido professor Irineu, de forma orgânica. Não precisa nem que o propagador daquele vídeo faça muito esforço para que aquilo caia e vá aos quatro ventos, né? Isso é uma característica muito marcante do nosso modelo, que, por sua vez, potencializa que os direitos da personalidade passam a ser olhados com uma ótica um tanto quanto diferente. Exatamente porque, no período atual, ele passou, de certa forma, a estar mais na ordem do dia. A gente vai trabalhar melhor isso. Pois bem, Flávio Tartucci, ao desenvolver o conceito de direito da personalidade sobre o viés constitucional, ele narra o seguinte, aqui eu peço licença para ler o texto do Flávio, que é um autor extremamente, que eu tenho um grande carinho pelo trabalho do Flávio, e ele diz o seguinte: os direitos da personalidade têm por objeto os modos de ser físico ou morais do indivíduo. O que se busca proteger com tais direitos são os atributos específicos da personalidade, sendo esta a qualidade do ente considerado pessoa. E aqui eu grifei esse considerado pessoa. Pois bem, em síntese, pode afirmar que os direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa e à dignidade humana, conforme está lá expresso no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Pois bem,
Na medida em que relacionados à identificação, a identificação efetiva ou potencial de uma pessoa, o tratamento e a manipulação dos dados pessoais hão de observar os limites delineados pelo âmbito de proteção das cláusulas constitucionais asseguratórias da liberdade individual, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade, bem como o sigilo dos dados e da autodeterminação informativa. E aqui a gente já vê que a Constituição Federal, em mais de uma passagem, ela resguarda e tutela exatamente esse direito, que como já adiantou, já um spoilerzinho inicial, a professora, com grande competência didática e um repertório intelectual super admirável, que eu sempre falei para a professora que eu gosto muito da forma que ela elabora as linhas de raciocínio dela, ela já adiantou o apego da ideia de personalidade à ideia de dignidade. Tá? Nessa linha, visando a tutela e a importância desse direito consagrado, isso também vem expresso no artigo 29 da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que expõe que a finalidade dos direitos fundamentais é a proteção de toda a sociedade, do bem-estar e de uma sociedade democrática. E aqui a gente vai tecer alguns comentários a respeito dessa ideia de sociedade democrática, né? Ainda valorizando essa importância da ideia do direito à personalidade, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em São José da Costa Rica, leciona no artigo 11 o seguinte: a proteção à vida privada por meio do reconhecimento da dignidade humana. Ou seja, já fazendo menção novamente ao artigo 1º, inciso 3º da Constituição, valorizando exatamente esse princípio-chave, né, e, a meu ver, super importante, lá expresso no nosso texto constitucional. Ainda no mesmo dispositivo, que, por sinal, tem norma supralegal e infraconstitucional no ordenamento jurídico pátrio, segundo o parágrafo 2º do Diploma Legal Supra, ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias abusivas em sua vida privada. Portanto, os mecanismos de fiscalização desproporcionais ou a manipulação das pessoas por meio de mecanismos ofertados pelo Estado atual da técnica, revela violadores de tais disposições, já consagrados no sistema jurídico nacional e internacional. O que é que isso quer dizer? Se a gente for levar em consideração o modelo atual que a gente vislumbra possível de se violar os direitos da personalidade, isso pode, além das questões de imagem, a questão da reputação, a questão pessoal do sujeito, isso pode ir além a ponto de violar a própria ideia de gerenciamento da vida privada. Ou seja, você consegue, de certa forma, conturbar a autodeterminação. E isso é um valor extremamente relevante que também está consagrado na Convenção Americana dos Direitos Humanos. Aqui a gente vai seguindo. Decorrência dos direitos da personalidade a respeito da privacidade e da autodeterminação informativa foram positivados também na Lei Geral de Proteção de Dados, como fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados pessoais. E aqui vocês estão vendo a quantidade de dispositivos legais das mais variadas camadas legislativas, né, para aqueles mais positivistas, aqueles mais kelsenianos. Você nota o quanto que esse direito, a relevância dessa linha de raciocínio, ela está positivada em várias castas, em várias camadas do direito do ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem, toda essa ideia de proteção da personalidade, além de como o sujeito se vê como pessoa humana, além da própria concepção dele perante o outro, vem a questão da autodeterminação, que, por sua vez, está intimamente ligada à ideia de dignidade da pessoa humana, tão fomentada pelo Immanuel Kant. Kant, lá no 2º capítulo, intitulado O Dever do Homem para Consigo Mesmo,
meramente enquanto ser moral, no item 3, denominado do servilismo, no livro A Metafísica dos Costumes, afirma: o ser humano, considerado como uma pessoa, isto é, como um sujeito de uma razão moralmente prática e guindado acima de qualquer preço, pois, como pessoa, não é para ser valorado meramente como meio para o fim de outros, ou mesmo para seus próprios fins, mas como um fim em si mesmo. Isto é, ele possui uma dignidade, um valor interno, absoluto, através do qual cobra respeito por si mesmo de todos os outros seres racionais do mundo. Pode avaliar assim, a si mesmo, conjuntamente a todos os outros seres da espécie, a valorar-se em pé de igualdade com eles. E aqui a gente vai ao encontro daquele conceito que o Tartucci falou lá atrás. A condição de pessoa, ela é determinante para a ideia de dignidade. Se bem que hoje a gente sabe que já existem teorias visando aquela ideia de seres oniscientes e por aí vai, que aqui a gente não vai entrar nesse caminho, porque não é o objeto de nossa análise, mas a gente já sabe que Estados-nações como a Alemanha, por exemplo, já tem uma terceira categoria de seres. Mas aqui a gente não vai adentrar. Para quem tiver curiosidade sobre isso, no Senado Federal tem um projeto de lei que está em tramitação a respeito dessa matéria, e o parecer que tem lá é bem elucidativo e muito claro a respeito do caminho dessa conjuntura nova de dignidade, trazendo olhares um pouco diferentes que vão além da ideia de ser humano. Por aqui, a gente vai se encaminhando para o próximo slide. Pois bem, como se não bastasse toda essa fundamentação jurídica que eu já expus até agora, exatamente dando importância e relevância à ideia de dignidade do ser humano, por ser literalmente a linha mestra que dá sustentação a todos esses dispositivos legais que a gente já viu até agora. Esse texto do José Afonso da Silva, que aqui também, mais uma vez, agradeço à professora pela indicação, que até antes da senhora indicar, eu não o conhecia, e graças à senhora eu tomei contato, e fiquei realmente muito encantado com esse texto e com aquele outro texto que a senhora indicou, que agora me fale o nome do autor. Esse texto, A Dignidade da Pessoa Humana como o Valor Supremo da Democracia, ele se revela altamente importante, porque vai, exatamente, professora, obrigado, Junqueiro de Azevedo, vai ao encontro de toda essa linha de raciocínio que a gente vai desenvolvendo até agora. Exatamente pelaquela ideia da porosidade do conceito de dignidade humana. Exatamente porque a forma que a gente valoriza determinadas condutas, determinadas formas de ver o mundo, ele vai ser extremamente relevante para a gente falar se aquilo viola ou não a dignidade da pessoa humana. E aqui, mais uma vez, vem outra questão importante que a gente vai trabalhar lá na frente, que num país como o nosso, dignidade da pessoa humana, ele pode ser visto com vários enfoques. E isso não torna um enfoque falso e outro verdadeiro, não necessariamente. Basta a gente analisar que existem culturas das mais variadas e que o fato de uma cultura valorizar algo diferente de uma outra cultura não torna uma cultura melhor do que a outra. Apenas uma valora de forma diferente da outra. E aí vem essa ideia do multiculturalismo, que eu tenho também uma simpatia com relação à ideia do multicultural, como o professor Irineu também tem. Pois bem, nesse sentido, entra os softwares. Exatamente porque hoje, como se já não bastasse toda a ideia de potencialidade lesiva que o sistema de virtualização da convivência compartilhada ela já potencializa por si só, hoje a gente já tem mecanismos que fraudam de forma muito fidedigna a condutas do meio social. Aqui, por exemplo, essa questão das deepfakes, onde a gente consegue criar vídeos, imagens
falas que nunca existiram. E o que é mais interessante, a gente consegue criar algo tão fidedigno a ponto de colocar sob suspeita o real. A ponto de aquilo ser tão instigante e parecido com o verdadeiro, de algo verdadeiro a gente falar, será se aquele que é verdade que a gente não sabe se não é uma deepfake? Até uma prova, então a gente tem que provar que aquilo é verdade e não o contrário. Então hoje a gente já fala desse tipo de situação, coisa que até pouco tempo atrás não era assim que as coisas aconteciam. Pois bem, aqui eu coloquei no grupo um vídeo, eu não vou exibir aqui na exposição, porque esse já mandei com um pouquinho de antecedência, e é um videozinho bem curtinho, quem tiver curiosidade pode ver depois, se eu não estou enganado, eu acho que tem em torno de 30 segundos, que basicamente você pega uma pessoa que é parecida, que veste ela de forma bem caracterizada, e você transforma essa pessoa numa outra pessoa. Aqui no caso está o Donald Trump, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Inclusive a professora Ana, inclusive esse que vos fala, né? E eu poderia fazer sair da boca da professora Ana, por exemplo, algo que ela jamais falaria. E o que é pior, a ponto de pôr sob suspeita a ideia de ela não ter falado. Então, presume-se que aquele vídeo seria verdadeiro, porque é muito fidedigno. Então, ela que vai ter que provar que não foi ela. Isso é muito interessante. Você vê uma crise da ideia de verdade. Aqui, nesse sentido, esse artigo do professor Ivar Hartmann, ele fala sobre o impacto que esses mecanismos de confecções de verdades, e aqui o verdades pode ser colocado entre aspas, né? Ele menciona o impacto que isso tem causado. E isso não só com relação à questão da personalidade, stricto sensu, no sentido da forma que eu me vejo, mas também a questão do grupo social que eu estou inserido, a questões políticas, como a gente já tem tomado conhecimento nos grupos de pesquisa aqui do programa de mestrado e nos artigos que a gente lê. Nessa mesma linha, o Pioneer, eu acho que é essa a pronúncia, eu não lembro agora, entende que a gente vive numa sociedade da economia do Big Data. Exatamente porque essas mais variadas informações que pairam sobre a internet, coisa que antes seriam praticamente intabuláveis, né? Hoje, com dispositivos de inteligência artificial, isso gera resultados estatísticos que uma pessoa muito dificilmente conseguiria fazer esse trabalho de forma manual. Então, você consegue analisar uma quantidade gigantesca de informação com alguns segundos. E isso é super relevante, não só do ponto de vista da violação àquela ideia de autodeterminação que a gente falou lá do início, que viola a questão da dignidade da pessoa humana, porque a partir do momento que eu pego a querida colega Stephanie, por exemplo, e manipulo a forma que ela vê o mundo, divulgando para ela discursos para desconstruir as ideias que ela tem, é uma violação à autodeterminação. Eu estou impedindo que ela desenvolva-se de forma que ela entenda pertinente. E isso é extremamente relevante, não só do ponto de vista da ideia de dignidade do ser humano, como também super relevante do ponto de vista democrático. Porque a gente viola, a gente cria um sistema democrático de mentirinha. Como se não bastasse toda essa questão, existem diversos interesses econômicos por trás, que vão desde a ideia de direcionamento, de propagandas, que isso já está, como diz um professor lá do cursinho da magistratura, useiro e vezeiro, a gente já ouviu isso aos quatro ventos, né? Como a questão da modulação, induzir comportamento nos usuários, como eu acabei de falar. Então, a quantidade de informação que são removidas por meio de inteligência artificial
supera largamente o número de medidas adotadas pelas pessoas físicas e pelo próprio sistema de justiça. E aqui a gente vê um outro valor caríssimo, que é a ideia de liberdade de expressão, que como a gente já ouviu a professora Ana falando, tá vendo, professora, como eu presto atenção nas aulas da senhora? Brincadeira. A professora Ana falando da questão da possibilidade dos vieses algoritmos. A professora Ana fala isso. Eu lembro que em 2008 a professora Ana trouxe um professor que trabalha com desenvolvimento de softwares que afirmou isso. Agora, recentemente, a gente trouxe o professor da UFPE que falou isso. E diversos outros autores falam das questões dos viés algoritmos. Quem quiser se aprofundar um pouco mais a respeito disso, o professor Dierle, mais uma vez, que eu particularmente acho ele super competente, desenvolve linhas de raciocínio brilhantíssimas, né, a ponto de ter diversas obras citadas pelo aquele apanhado do STJ, que fez uma coleção de materiais bibliográficos relevantes do ponto de vista da inteligência artificial e o impacto no direito, né, que o próprio professor Dierle chama de revolução tecnológica, virada tecnológica, perdão. Hoje a gente já tem situação onde a responsabilidade, pelo menos por hora, ela paira nos agentes econômicos. Então, há uma violação, a responsabilidade, em tese, iria pairar sobre eles para a remoção do conteúdo. Só que há um movimento no sentido de impedir que sequer a pessoa que teve o direito violado, ela sequer precisa se manifestar. Então, hoje em dia, já tem filtros onde discursos, em tese, compreendidos como de ódio e todos aqueles discursos problemáticos que a gente sabe que tem na rede social, existem mecanismos de filtragem que eles, de certa forma, bate o olho, tipo, encontrou uma frase que é compreendida como xenofóbica, ele vai lá e tira. Só que, veja bem, aqui, em tese, parece ser uma ideia interessante. Só que o Ivar Hartmann, ele falou que isso não funcionou na Alemanha e em boa parte dos países europeus. Exatamente porque a própria ideia de multiculturalidade permite que expressões possam ter compreensões diferentes a depender da região do país. Hoje, mais cedo, por exemplo, no grupo, eu brinquei, coloquei lá entre aspas, em até mais tarde. Em bom nordestinês, nada mais, nada menos do que até mais tarde. Só que manga de camisa, ela tem várias possibilidades de significado. Pode ser manga no sentido de chuva. Nossa, uma manga. Mas que manga? Manga, caiu uma manga. Manga de chuva. Mas pode ser manga fruta. Ou pode ser ou aqui eu vou abrir aspas, pode ser do verbo mangar, de fazer gargalhada. E como é que o algoritmo vai filtrar? Ele vai ter que analisar o contexto, só que o algoritmo ele tem dificuldades de entender contextos. Porque aquilo que está ali, o texto seco, é uma frase. O que motivou a origem daquela frase não está ali expresso. Então, quem me garante que essa remoção não vai ser uma remoção indevida? Então, o Ivar Hartmann, ele falou que isso fracassou. Seguindo, a inteligência artificial atua como moderadora por meio dos moderadores pagos. Aqui tem eu escrevi de forma equivocada aqui. Pagos por meio de uma máquina tomando decisões. Como sabemos, as regulações sobre dados pessoais contêm garantias quando se toma decisões amparadas por máquina. Aqui eu falei exatamente dessa questão dos viés algoritmos. O viés de programação, ele pode levar para a exclusão de discursos que não são preconceituosos, que é uma liberdade de expressão. Então, você, em vez de proteger direitos, você estaria violando direitos. Isso é complexo. E, nesse ponto, além dessa questão dos viés algoritmos, tem um artigo recente que a gente publicou pelo Comped, que foi aquela revistinha internacional do Comped, que a gente fala da frieza que pode ser potencializada pelos algoritmos. Porque o algoritmo, como eu falei, ele não analisa contexto, ele não analisa sentimento, ele não analisa a motivação que levou aquele discurso. O contexto
Um ser humano, ele tem condição de ter essa sensibilidade, mas o algoritmo não. E isso pode, de certa forma, potencializar arbitrariedades indiscutíveis. Porque você gera um efeito dominó. Você não questiona os algoritmos. E como fala o professor Hartmann, a obscuridade dos critérios que se leva a classificar se aquele discurso é ou não preconceituoso sofrem duras críticas, quando identificáveis. Porque, na grande maioria das vezes, o processo de confecção desses algoritmos são tão complexos, que pessoas altamente especializadas naquele ramo de estudo têm dificuldade de compreender como o algoritmo chegou àquela conclusão. Exemplo disso que foi aquela ideia da aplicação das penas lá nos Estados Unidos, onde foi se analisado que posteriormente foi descoberto que pessoas negras estavam tendo penas mais ásperas do que pessoas brancas. Porque, de algum modo, o algoritmo chegou à conclusão que negros cometiam mais crimes. Só que quando isso veio ser descoberto, quantas e quantas pessoas não já foram violadas? Não já tiveram seu direito à liberdade, olha o direito à liberdade violado. Então, quando se fala desse tipo de mecanismo, aqui eu realmente olho com um certo cuidado. Porque a gente está falando de direitos e garantias fundamentais. A gente não está falando de um direito disponível. Então, a gente não tem aquela ideia, tipo, vai na tentativa e erro, vamos ver se dá certo. Se der certo, bem. Se não der, tapinha nas costas e vida que segue. Não me parece ser algo razoável. Principalmente quando a gente fala de direitos tão caros, como a autodeterminação, a questão da democracia. São direitos que, pelo menos para mim, para diversos outros autores, são direitos extremamente caros para o sistema democrático de direito. A começar pela ideia de dignidade. E nesse material, para quem tiver um pouco de curiosidade e quiser olhar, lá a gente trabalha isso, exatamente falando um pouco de como se deu a industrialização da morte no nazismo por meio de mecanismos aplicados às cegas. Como você não sabe direito o que é que se acontece, você só replica. O algoritmo falou que é para tirar, então tira. Sim, mas por que é para tirar? Não, o algoritmo só falou que é para tirar, então tira. Você cria um mecanismo de aplicação cega de comandos pré-determinados. Porque muitas vezes nem o próprio programador compreende o porquê que aquela decisão foi tomada daquela forma. E aí você está entregando algo tão caro de mão beijada, assim, sem se questionar direito. E isso é um pouco arriscado. Aqui a gente vai começar a trazer alguns casos práticos. Na Alemanha, por exemplo, o governo tentou conter o discurso de ódio, obrigando que as plataformas removessem em curto espaço de tempo. E esse negócio de curto espaço de tempo, hoje eu vi numa aula do mestrado, a ideia da questão da morosidade, né? Que, de certa forma, tem muita coisa em jogo, porque se você não tira em tempo hábil, você está lesionando o direito, se realmente aquele direito está sendo objeto de lesão. Mas, por outro lado, se você tira em tempo super rápido algo que não está lesionando direito algum, você está lesionando o direito agora. Então, é um pouco complicado isso. Aí, vamos lá. Na Alemanha, o governo tentou conter o discurso de ódio, obrigando que as plataformas removessem em curto espaço de tempo, se o conteúdo era não violador de direitos resguardado pelas regras do país germânico. Ante a pressão, os provedores se apegavam aos mecanismos de análise robótica, e isso culminou em censura de conteúdos que não tinham objetivo de transgredir qualquer regra jurídica do país em questão. Que foi o que eu expliquei. No Reino Unido, o caminho adotado foi fomentar a ideia de fim, mas não a ideia de meio. Ou seja, o órgão regulador que fiscaliza a função de meio, ao analisar a demanda questionada, quais as condutas adotadas pela plataforma, aqui são as condutas que as plataformas devem adotar, quais as condutas adotadas pela plataforma para se minimizar os danos. Esta, ao tomar conhecimento, agiu com diligência, a plataforma adota mecanismos eficientes para resguardar
os direitos tutelados, ou seja, as regras que estão sendo criadas partem da premissa de uma abordagem cooperativa, pois todos exercem o papel de fiscalização. Existe um órgão regulador que fiscaliza a função de meio. Então, por mais que você busque uma via administrativa, não administrativa no sentido estatal, mas administrativa no sentido empresa mesmo, sem necessitar de ingerência do Estado, você cria meios que os interessados busquem, olha, tal discurso viola. Sim, mas por que tal discurso viola? Aí você coloca porque tal discurso viola. Aí essa análise, ela vai ser submetida a uma análise daquela empresa. A partir desse momento, a empresa tomou conhecimento que algo provavelmente é lesivo. Então, ela pode adotar medidas para remover, se entender que viola, ou para não remover, se entender que não viola, que é uma liberdade de expressão. Lógico que, nesse caso, por ser uma decisão de ente privado, caberia uma discussão no âmbito judicial. Mas, por hora, você já passaria um primeiro filtro para evitar análises preconceituosas, seja por questões meramente algoritmos, como um grande volume de informação a ser analisado. Pelo menos esse é o discurso que está lá nesse artigo do Ivar Hartmann, que eu particularmente entendi ser um discurso super interessante. Porque você fomenta que a empresa ela não faça uma análise unilateral. Ela não vai ter a função de analisar todo e qualquer discurso que é postado. Ela vai ter que analisar aqueles discursos que acenderam uma luzinha de alerta ali. Porque membros da comunidade mencionaram, seja autoridades públicas, seja os usuários, mencionaram que aquele ali é um assunto. O Instagram, por exemplo, tem esse tipo de mecanismo. Quando você acessa o Instagram, que você vê uma postagem, tem lá, postagem violenta, postagem que viola, que contém cenas pornográficas, postagem que contém nudez de criança e adolescente. É uma forma que é essa que o sistema europeu está se formando. Porque a partir do momento que qualquer usuário faz, isso já vai ser analisado. Ou deveria ser analisado. Só que aí você já tem já deu ciência àquela empresa que aquele discurso é prejudicial. Aí pronto. Em caso de ela tomar conhecimento e ela não diligenciar para poder analisar se é ou se não é, aqui vem as posturas que o judiciário tem em consideração para poder punir aquela empresa se ela violou essas diretivas. E eu vou repetir porque realmente eu entendi importante. Quais as condutas adotadas pela empresa, pela plataforma, para minimizar os danos? Esta, ao tomar conhecimento, agiu de maneira diligente. A plataforma adota mecanismos eficientes para resguardar os direitos tutelados? São essas as análises que são levadas em consideração por essa autoridade que fiscaliza essa função meio. Só que essa autoridade que fiscaliza a função meio não é necessariamente o Poder Judiciário. Pode ser um órgão estatal, por exemplo, que fiscaliza isso. Aqui eu vou seguir. Pois bem, a jurisprudência brasileira recomenda que uma plataforma não pode ser responsável por conteúdo divulgado por um terceiro, salvo se esta, após ser comunicada, não adota as medidas cabíveis para aqui eu coloquei contar, mas é conter a possível violação aos direitos tutelados pelo sistema jurídico. Aqui tem uma série de discussões a esse respeito, a começar pela ideia da monetização de determinado discurso. Conforme a gente mencionou no início da apresentação, existem discursos que são extremamente palatável aos internautas, aos usuários. Né? Como a gente falou, existem discursos como questão de violência, como questões que colocam alguém em situação de constrangimento. Esses tipos de conteúdo, eles possuem uma propagação orgânica, como eu até mencionei o professor Irineu. E isso, devido a essa questão da monetização, pode, pelo menos há críticas, de que empresas não têm interesse em trabalhar duramente esse tipo de contenção, de realizar
um enfrentamento mais sólido desse tipo de discurso. E aí acaba indo para a via judicial. Porque a via judicial é morosa, vai demorar. E enquanto isso está lá, está circulando. Está circulando e ali está monetizando. Nesse ponto, eu até falei com a professora Grace hoje pela manhã e falei o seguinte: os Estados Unidos, quando julgou aquela ideia da segregação racial, foi criado um precedente de que o professor Fred Didier chama de processo estrutural. As sentenças de hoje, elas trazem uma possível condenação, irrisória praticamente, pelo menos é o que a gente escuta. Lá nos Estados Unidos, naquela época, devido ao racismo ser um negócio tão arraigado na cultura, percebeu-se o seguinte: não adianta você sentenciar dizendo, olha, não pode segregar que é feio, porque o corpo social não ia absorver aquela sentença. É mais ou menos o que está ocorrendo hoje com essa questão das violações ao direito da personalidade. Você, tá bom, o Google, o Facebook, eu vou te condenar aí a R$1.000 a efeito de danos morais. Tá, R$1.000 por Facebook. Tá bom. Até que isso vai ser uma condenação, tá, vai. Porque aqui tem a ideia do enriquecimento sem causa. Que já começa o erro pela própria nomenclatura do nome, porque causa tem. A questão é discutir se é causa justa ou se é causa injusta. Né? E lá foi criado o seguinte: já que se a gente sentenciar condenando não vai pegar, então vamos fazer o seguinte, olha, vamos condenar a que você adote medidas. De agora em diante, você tem X prazo para adotar tais e tais posturas dentro daquela organização para conter esse tipo de violação. Então já deixaria de ser uma condenação meramente financeira e passaria a ser uma condenação de obrigação de fazer. Pois faça, olha, você vai ter que criar um conselho assim, assim, assado, estrutura, ou condena ela a contratar uma empresa e fazer isso, já que ela exerce aquela função, para que aquele comportamento deixe de ser adotado por aquele agente econômico. Porque como eu menciono nesse artigo que eu coloquei aqui, em um outro artigo que eu vou, que tá em fase de ser submetido com o professor Luiz, a gente fala da ideia de abusividade deliberada. Porque há a ideia de que descumprir a regra é mais vantajoso economicamente. Como a empresa tem foco no lucro, o resultado, o viés ideológico que norteia toda e qualquer empresa é o consequencialismo, foco no lucro e, desculpa aí, irmãozinho, mas teu direito à dignidade humana sucumbe perante meu objetivo fulcral, que é ter lucro. Então, esse tipo de concepção, elas têm que passar por um processo de reformulação, de ser reformulado, e o processo estrutural, pelo menos até onde a gente tem acompanhado, parece ser um modelo extremamente interessante, que foi fomentado pelo atual Código de Processo Civil e que tem diversos textos a esse respeito, inclusive o professor Fred, o professor Marinoni, o professor Hermes Zanetti, que é super conhecido lá na PUC-MG, que fomenta esse tipo de ideia, que parece ser uma via alternativa. Mas, por incrível que pareça, como muito bem pontuam esses autores, o sistema judiciário brasileiro tem uma certa ojeriza. Até porque essa ideia de processo estrutural, por muitos, é acusado por ser um modelo ativista, por criar medidas atípicas. Só que o próprio Código de Processo Civil prevê medidas atípicas. A questão é o quanto isso pode ser discutido, se aquela medida atípica é ou não razoável. E isso tem que ser analisado. Por outro lado, levando em consideração que um algoritmo de plataforma, ao notar que aquele conteúdo causa polarização, e mesmo assim o fomenta visando obter engajamento e apreensão dos internautas, sem uma análise minimamente reflexiva sobre o teor do conteúdo ali exposto, segundo Hartmann, far-se-ia necessário repensar o entendimento sobre a responsabilidade das plataformas no Brasil com base no Marco Civil da Internet. E isso é exatamente o que eu falei. A empresa, ela percebeu que aquilo vai dar resultado financeiramente.
Então deixa isso lá na justiça. A gente enrola aqui na via interna, deixa a autoridade administrativa lá rolar, a gente vai levando e deixa. Só que enquanto isso, direitos estão sendo violados. Se encaminhando para a conclusão, a gente faz algumas pequenas inferências a respeito disso. O modelo de impacto que uma violação a direito da personalidade realizada há 30 anos atrás era muito diferente do que temos hoje. Por quê? Há 30 anos atrás, para que eu conseguisse fazer que digamos, um conteúdo preconceituoso meu chegasse a um grande número de pessoas, eu tinha que ter acesso a um jornal importante. Só que para mim ter acesso a um jornal importante, você tem lá todo um conselho editorial, tem todo um processo de filtragem, além de você poder responsabilizar um jornal, como em galáxias não muito longínquas isso acontece. Só que hoje, a gente é nossos próprios editores. Não tem mais questão de pauta, não tem mais filtragem editorial. Quem faz nossas edições são nós mesmos. E aqui, como falou o Bobbio, a sociedade da informação, ou a quarta revolução industrial, ou tantos outros termos que tem aí para agosto, quem quiser se alegrar estudando essas terminologias, potencializou vozes onde eu, mortal, tenho a mesma capacidade de falar para uma professora, doutora, super especialista como é a professora Ana, falar, a senhora está errada. Com a mesma liberdade, eu, sem especialização nenhuma, tenho voz igual a qualquer especialista no país. Eu construo opinião. Coisa que antes, isso era impossível. Isso morreria provavelmente no meu quarto. E aqui, professor, eu não estou falando que a senhora não está errada, não, tá? É só um exemplo. Seguindo, diferentemente do que ocorreu no passado, ordinariamente há uma pluralidade de ideias em circulação. No que pese a haver ideias que fomentem atos deletérios ao ser humano e ao Estado Democrático de Direito, tais ideias sequer seriam conhecidas se elas necessariamente carecessem de passar por um filtro editorial. Elas jamais seriam conhecidas. A abordagem cooperativa demonstra-se mais eficiente para se conter discursos deletérios aos direitos da personalidade e ao sistema democrático, pois todos os agentes do corpo social exercem um papel fiscalizatório, estimulando, por conseguinte, o enfrentamento discursivo entre as ideias eleitas socialmente como deletérias e a lógica dominante de pensamento vigente, vindo, por conseguinte, reduzir sua força. Então, nesse sentido, aqui tem uns errozinhos de digitação, a ideia é a seguinte, se um discurso ele não é relevante, ele vai ser contido. Só que ele não vai ser, de certa forma, ele vai ser contido não na base da força, mas com base no discurso, no diálogo. Porque, caso contrário, a gente estaria exercendo uma índole tão tirânica contra o primeiro. A Viviane Mosé tem textos a respeito disso que eu acho super interessante. É mais ou menos a gente falar o seguinte, olha, vamos preservar o direito à vida. Se for necessário, a gente vai matar quantas pessoas forem. Mas a gente tem que preservar o direito à vida. Então a gente tem uma ideia de uma certa... um certo paradoxo. Então a ideia é, vamos preservar o direito à vida? Vamos. Pronto. A ideia é, vamos tentar não matar ninguém. É o mínimo que se espera. Então, se a gente quer produzir, enfrentar discurso de ódio, que aqui, inclusive, até faço questão de ressaltar, eu estou utilizando o termo enfrentar. Eu não estou utilizando o termo combate. Combate, etimologicamente, ele tem um conceito bélico, de destruir, de combater, de aniquilar, tratar como se inimigo fosse quem pensa diferente. E enfrentar é diferente. Enfrentar a ideia de trazer a ideia discursiva. Ô, irmãozinho, você está errado. Por isso, por isso, por isso. Tem motivos ideológicos que legitimam aquele discurso ser dominante.
Você fazer um discurso tornar-se dominante na força é um regime tão opressor como o outro, que quer entrar na força como dominante. E isso, filosoficamente, me parece um brio de maturidade intelectual que só poderia ter vindo mesmo da Viviane Mosé, que é uma professora assim, brilhantíssima. Nessa linha, a necessidade de se entender demandas das mais variadas visando enfrentar os problemas sociais não pode ser invocados como pretexto para se justificar investidas visando o enfrentamento o enfraquecimento de direitos a atropelo de garantias constitucionais. E aqui é mais ou menos na linha do que fomenta o Habermas e daquilo que eu acabei de falar. A gente não enfrenta algo deletério fazendo algo tão deletério quanto. Então, a gente, para garantir direitos, para a gente resguardar as garantias fundamentais, a gente não pode atropelar as garantias já consagradas. A gente tem que garantir um sistema minimamente condizente com a ideia da ética da discussão. Porque, caso contrário disso, é fazer uso de força. É a gente ser dominante porque a gente tem condição de ser dominante. Por mais absurdo que isso possa parecer, não é pensar dessa forma não é falar que uma pessoa preconceituosa ela tá certinha. Não é isso. Agora, não é porque uma pessoa é preconceituosa ou é isso ou é aquilo que a gente vai tirar a característica de ser humano, banalizando a própria ideia de dignidade da pessoa humana. Que aí a gente jogaria todo aquele conceito, aquele repertório legislativo e filosófico, como a gente viu lá o Kant e como a gente viu o José Afonso da Silva, pelo ralo. Protegendo a dignidade da pessoa humana com a destruição da dignidade da pessoa humana. Não me parece ser uma colocação que se encaixa. Aí o contrário disso. Lá naquele julgamento da ADI, que fala sobre o compartilhamento de informações das empresas de telefonias com o IBGE, a Rosa Weber, ela fez exatamente essa colocação que eu trouxe aqui. A gente não pode cair eu vou utilizar uma expressão, na tolice, ser ingênuos ao ponto de acreditar que a gente protege o direito atropelando direitos e garantias fundamentais. E aqui eu apresento as referências e, por fim, só me cabe agradecer mais uma vez pela atenção de todos vocês e pela oportunidade de papear um pouquinho a respeito desse tema que eu gosto bastante. Professora, obrigado. Obrigado, professora. Obrigado, colegas.